Que o dia e a semana de todos que nos acompanham agora sejam repletos de bênçãos divinas. Bom, para começar o nosso mergulho profundo de hoje, eu quero propor um exercício de imaginação. Pensa numa escuridão absoluta. Aquele cheiro inconfundível de pedra úmida, sabe? De poeira antiga. Nossa, sim. E aquele eco oco de gotas de água caindo em algum lugar no fundo da caverna. É um cenário bem claustrofóbico. Exatamente. E do lado de fora dessa fenda na rocha, dá para sentir a vibração no solo. Dezenas ou talvez centenas de botas militares em marcha. Lâminas sendo afiadas. Homens com uma única missão chancelada pelo Estado, que é encontrar, capturar e destruir o fugitivo que está lá dentro. O que torna esse quadro ainda mais perturbador, eu diria, é a privação sensorial, né? Quem está escondido lá no fundo não consegue ver a aproximação do perigo. A pessoa apenas ouve os sons e, claro, a mente começa a imaginar o pior. É um terror psicológico gigantesco. Com certeza, é um ambiente que funciona tipo como uma panela de pressão para o terror absoluto. O colapso mental seria a resposta humana mais previsível para qualquer um nessa situação. Então, ok, vamos desempacotar isso tudo. A grande questão que guia a nossa análise hoje é a seguinte: como alguém encurralado nesse pesadelo claustrofóbico, ouvindo os passos dos próprios algozes, consegue compor um dos maiores e mais complexos hinos de triunfo da antiguidade? É um paradoxo incrível. É quase inacreditável, né? Hoje a gente mergulha nas engrenagens do Salmo 57. E para fundamentar toda essa nossa investigação, nós trouxemos para a mesa o rigor teológico da Bíblia de Estudo NA e as análises formidáveis do comentário bíblico de Allen P. Ross. E olha, o que os registros históricos e literários de sobreviventes em situações extremas nos mostram é que o medo costuma produzir textos muito caóticos, sabe? Textos marcados pelo desespero cru, por aquela barganha de sobrevivência. Aquela coisa de me tira daqui que eu faço qualquer coisa, né? Exato, bem isso. Mas o Salmo 57, contudo, é uma anomalia estrutural gigantesca. Ele quebra totalmente essa expectativa, porque pavimenta um caminho muito claro que começa sim no pavor, mas termina numa celebração quase cósmica. E o mais louco, tudo isso antes do resgate físico acontecer. Ele ainda tá lá dentro. Exatamente. A libertação ainda não veio quando o tom muda. Para quem está ouvindo compreender a magnitude dessas palavras, a gente precisa primeiro olhar para o caldeirão onde elas foram forjadas. O cabeçalho do texto, que na época funcionava como uma espécie de nota de rodapé no mundo antigo, não esconde o contexto de jeito nenhum. O documento é classificado como um mictão, basicamente um lamento pessoal de Davi, escrito especificamente quando ele fugia do rei Saul e precisou se esconder numa caverna. E os cruzamentos históricos apontam para aqueles eventos relatados no livro de 1 Samuel, né? Provavelmente ali nos capítulos 22 ou 24. Ou seja, não estamos falando de um retiro espiritual de fim de semana no deserto. De forma alguma. E a geopolítica desse momento é fundamental para entender o peso do Salmo. Davi não era um criminoso comum ou um bandido qualquer. Ele tinha sido o maior herói militar de Israel, o homem que derrotou Golias. O queridinho da nação. Sim, mas o monarca reinante, que era o Saul, mergulhou num espiral de paranoia e inveja tão profundo que essencialmente instrumentalizou todo o aparato de segurança do Estado para caçar o próprio genro. Ele passou a enxergar o Davi como uma ameaça à coroa. Exato. E por causa disso, Davi perde tudo. Ele perde a esposa, perde a casa, o status militar e a dignidade. Ele se torna o inimigo público número 1, sendo caçado ativamente pelas forças armadas do próprio país que ele ajudou a proteger. Caramba, é uma queda livre do topo da sociedade direto para um buraco literal na terra. E tem um detalhe no cabeçalho literário que, para mim, parece uma ironia dramática muito forte. Qual parte? A instrução musical. A instrução para os músicos que fossem executar a peça no futuro exige que ela seja cantada segundo a melodia chamada Não Destruas. Cara, isso parece muito batimento cardíaco acelerado de quem está em pânico absoluto. Faz todo sentido. E a escolha dessa melodia dita a cadência da angústia inicial do texto. A expressão hebraica, que é alta-chet, carrega um senso de urgência muito forte. É o grito de alguém que está a 1 segundo da aniquilação total. Tipo por favor, não me mata.
Uhum, isso mesmo. Mas o comentário do Alan P. Ross nota que a genialidade do poema é justamente usar essa base rítmica de lamento para gradativamente ir sobrepondo uma letra de confiança inabalável. É como se ele estivesse trocando a letra da música enquanto ela toca. Uma ótima analogia. O salmista redireciona aquela energia que seria gasta com o pavor da destruição para a expectativa da vitória. E logo nas primeiras linhas, a gente vê uma decisão muito peculiar sobre onde buscar esse abrigo. Davi diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Essa imagem é riquíssima. E aqui cabe uma reflexão profunda, né? Ele está literalmente cercado por paredes de pedra que parecem impenetráveis, mas ele não confia na geografia da caverna. Ele diz que confia em asas. Que tipo de imagem é essa para alguém que está sendo caçado por soldados de elite? Bom, a metáfora das asas no Antigo Oriente Próximo é muito densa em significados. Na camada mais imediata, ela evoca a biologia mesmo, sabe? Imagina uma ave de rapina formidável, tipo uma águia. Protegendo o ninho. Isso, ela cobre os filhotes com as asas gigantes para blindar eles de predadores ou daquelas tempestades mortais. O calor da plumagem oferece uma segurança, uma vida que a pedra fria da caverna jamais poderia dar. Faz muito sentido. Mas tem também a camada teológica. As asas remetem diretamente aos querubinhos esculpidos sobre a Arca da Aliança, lá no tabernáculo, que representavam a presença manifesta do próprio Deus. As paredes de pedra eram vulneráveis, na verdade. Até porque a história nos conta que, em uma das ocasiões, o exército de Saul entra exatamente na caverna onde o Davi estava escondido. Perfeito. A pedra não garante a vida de ninguém ali. O refúgio sob o caráter divino, no entanto, esse sim é intransponível. Eu entendo a beleza poética disso tudo. É lindo. Mas aqui eu preciso fazer um papel de advogado do diabo e levantar um contraponto bem prático. Manda. Estar protegido de forma invisível sob essas asas divinas, por mais teológico que seja, não muda o fato de que, do lado de fora, a ameaça é física e é brutal. No versículo 4, o Davi descreve os inimigos como leões, homens ávidos por devorar. Sim, a linguagem fica bem violenta. E é aqui que a descrição do arsenal inimigo me deixa bastante confuso, na verdade. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Ele diz que as lanças e flechas são os dentes desses leões e que a língua deles é uma espada afiada. Uma espada afiada. E a minha dúvida é por que ele iguala a fofoca, a calúnia, ao mesmo nível de letalidade de um exército que literalmente quer arrancar a cabeça dele. Porque, convenhamos, fofoca dói muito, mas não sangra. Olha, essa é uma das análises mais brilhantes que a gente encontra no comentário do Ross. Para compreender essa equivalência que ele faz, a gente precisa entender a mecânica da propaganda política no mundo antigo. Que não deve ser tão diferente da de hoje em dia, né? De forma alguma. Em qualquer época, na verdade. Saul não podia simplesmente mandar assassinar um herói nacional tão querido pelo povo sem ter uma justificativa muito plausível. Ele ia causar uma revolta. Ah, entendi. Ele precisava de uma narrativa. Precisava de uma campanha de difamação pesada. As calúnias e a violência verbal que a corte de Saul começou a espalhar tinham a função clara de desumanizar o Davi. Tirar a legitimidade dele. Exato. Ao rotular o Davi repetidamente como um insurgente, um traidor, um mercenário, a língua afiada dessas autoridades basicamente rasgava a reputação dele, eliminando todo o apoio social e legal que ele pudesse ter. Caramba! Então a palavra não é apenas uma ofensa que machuca os sentimentos. A palavra, na verdade, é o que carrega a arma do soldado. É o assassinato de reputação agindo como um pré-requisito para o assassinato físico. A violência verbal prepara todo o terreno. Ela cria o álibi perfeito para que as lanças e flechas literais sejam disparadas depois. Nossa, isso é muito profundo. Ross destaca bem isso. O salmista deplora esse cerco de zombadores sanguinários, porque ele entende muito bem essa relação de causa e efeito. A língua que espalha a mentira é o próprio gatilho da espada que mata. O trauma ali é duplo.
Ele lamenta a caçada física e a destruição meticulosa do nome e do legado dele. Isso estabelece uma conexão brutal e super direta com a realidade do nosso cotidiano moderno. A esmagadora maioria das pessoas que estão nos ouvindo não vai precisar fugir de milícias ou ir para o deserto se esconder. Ainda bem, né? Sim, ainda bem. Mas o peso sufocante de mentiras, de difamações no ambiente de trabalho ou linchamentos virtuais nas redes sociais, isso cria o mesmo efeito de encurralamento. A pessoa se sente na caverna. A pessoa se sente isolada, desumanizada por palavras que funcionam como lâminas de verdade. E sabendo que o ataque começa nessa difamação e culmina na força bruta, como é possível se defender quando se está totalmente desarmado e sozinho? Aí entra a reviravolta do Salmo. A reviravolta estrutural e teológica ocorre de uma forma espetacular lá no versículo 6. O texto começa a descrever uma prática de caça bem clássica. Armaram uma rede para os meus passos, abriram uma cova diante de mim. Uma armadilha. Isso, o plano inimigo era super ardiloso. Mas aí, o mecanismo da justiça cósmica entra em ação. Porque o texto diz, eles mesmos caíram nela. A arrogância do mal cria um ponto cego que é fatal. Passa dias cavando um buraco super profundo, disfarçando o topo com folhas secas, tudo milimetricamente calculado, imaginando a presa agonizando lá no fundo. Exatamente essa a imagem. Só que eles se perdem na própria engenharia do ódio deles e acabam despencando no próprio abismo. É o feitiço que dizima o feiticeiro. E a partir dessa constatação, desse tropeço do inimigo, a linha do tempo das reações do Davi fica simplesmente alucinante para mim. Muda o tom completamente. Muda demais. Ele diz ali no versículo 7, firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores. No versículo 8, ele meio que grita para os próprios instrumentos musicais, acordem lira e harpa. Quero acordar ao alvorecer. Essa expressão, acordar ao alvorecer, ela revela uma impaciência santa maravilhosa. Em vez de ficar lá esperando a luz do sol nascer para trazer esperança, ele decide que o louvor dele vai ser tão forte, tão retumbante, que vai servir como um despertador para o próprio sol. Ele diz que vai inaugurar o amanhã. Uau! Mas aqui, peraí, eu preciso puxar o freio de mão de novo. Existe um salto lógico muito grande nessa cronologia. Qual o salto? Pensa bem, ele começa a planejar um concerto de vitória, querendo acordar o sol, mas, pelo contexto, ele ainda está fisicamente dentro da caverna úmida. O exército de Saul ainda está no poder lá fora, buscando a cabeça dele. E o Saul ainda tem a coroa. É um fato. Como que a mente humana alcança essa confiança tão radical no meio do caos? Será que ele não está simplesmente iludido pelo pânico? Sabe, criando uma fantasia de fuga só porque a realidade está insuportável de lidar? Ou da teologia do Antigo Testamento, que aparece como grande pilar ali do versículo 10. A confiança dele não nasce de uma ilusão psicológica. Ela nasce do conceito hebraico de resed. Ah, o famoso resed. Esse é aquele termo que os tradutores sofrem demais para tentar encaixar numa única palavra em português, né? Sofrem muito, e com razão, porque a complexidade do resed transcende um simples sentimento bonito. O termo é frequentemente traduzido nas nossas Bíblias como misericórdia, bondade ou amor leal. Mas as raízes dessa palavra, historicamente falando, estão lá na linguagem dos antigos tratados de suzerania e vassalagem. Tratados de suzerania. Explica melhor isso para quem não tem familiaridade. Claro. Um tratado de resed era um contrato inquebrável, basicamente um pacto de sangue entre um grande rei e o seu protegido. Isso garantia lealdade absoluta e defesa militar por parte do rei, em troca da fidelidade do vassalo. Então, quando Davi canta, pois a tua misericórdia, ou resed, se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens, ele não está recitando um poema romântico para o vento. Ele está acionando uma cláusula contratual. Exatamente, ele está acionando as cláusulas de um tratado legal cósmico. Caramba! Então, no meio da escuridão, com o chão tremendo pelos passos do exército,
A estratégia de sobrevivência dele é tirar uma espécie de contrato celestial do bolso e começar a analisar a escala da proteção que foi prometida a ele. O comentário do Alan Perroz ilumina exatamente esse ponto. Pensa comigo. Quando Davi mensura as dimensões da lealdade pactual de Deus, que, segundo ele, chega até as nuvens, preenchendo toda a atmosfera, a ameaça física perde aquela proporção aterrorizante que tinha antes. Porque ela fica pequena em comparação, né? Sim, o buraco cavado pelos inimigos tem, na pior das hipóteses, o quê? Alguns metros de profundidade na Terra. Mas a aliança de Deus abrange o universo inteiro. Então, o mecanismo cognitivo que permite ao Davi cantar antes mesmo da libertação acontecer é a compreensão matemática da superioridade divina. É quase uma questão de escala. Exato. A fé embasada no recede transforma a esperança, que seria algo futuro, numa certeza imediata. O livramento já é um fato consumado na mente dele, só está aguardando a manifestação no plano físico. Compreender isso realmente muda completamente a forma de ler esse poema. Ele não está cantando para tentar se acalmar e controlar a respiração. Ele canta porque percebeu que a guerra já tem um vencedor predeterminado pela justiça do pacto. É uma postura de pura convicção. E isso nos leva à espinha dorsal do Salmo. O poema inteiro parece estar ancorado por um refrão colossal que divide as duas seções principais da obra. Tanto o versículo 5 quanto o versículo 11 terminam com a mesma exclamação: "Sê exaltado a Deus acima dos céus, e em toda a terra brilha a tua glória." É um refrão muito forte, e o uso desse refrão repetido funciona não apenas como um dispositivo de memorização para quem fosse cantar a música nas gerações seguintes, mas ele funciona como a tese central de todo o documento. E o que mais me chama a atenção é o quão pouco natural essa frase soa para alguém que está com uma espada praticamente apontada para a cabeça. Como assim? Pensa na reação crua de sobrevivência humana. Qualquer pessoa minimamente sã, numa situação de extremo perigo, faria orações frenéticas e utilitaristas, tipo: tira minha dor, salva minha pele, quebra as pernas dos meus inimigos para eu fugir, sabe? O desespero foca no indivíduo. Exatamente. O instinto de autopreservação exige esse foco no próprio umbigo. No entanto, o refrão desse salmo oblitera totalmente o egocentrismo. Ele expande a câmera, que estava ali focada na caverna microscópica, e joga a lente para o cosmos inteiro. Porque a prioridade ali se torna a exaltação da glória de Deus e não apenas a fuga pura e simples dele mesmo. A resposta para isso revela a maturidade espiritual altíssima que esse lamento atinge. O comentário de Ross argumenta que o Davi começa a enxergar a tragédia pessoal dele sob as lentes da teodiceia. Teodiceia, ou seja, a vindicação da justiça divina diante da existência do mal. Perfeito. A salvação do Davi deixou de ser um fim em si mesma. O raciocínio dele é muito lógico se as forças do rei Saul representam a calúnia, a violência, a inveja e toda aquela injustiça sistêmica, e se essas forças triunfarem e matarem o inocente ali na caverna, então a narrativa do mundo seria governada pelo caos e pela brutalidade. O mal estaria provando, de forma inquestionável, que funciona muito melhor do que o bem na prática. E é exatamente contra essa premissa que o Davi se rebela. Ao pedir que Deus seja exaltado acima dos céus, ele está clamando para que o Senhor intervenha no cenário terrestre para provar a toda a humanidade que a justiça verdadeira tem a palavra final. Ele eleva o problema dele a um nível global. O sofrimento individual de um homem que está exilado e humilhado se transforma num palco global de testemunho. O resgate de Davi vai ser a prova empírica de que a fidelidade a Deus não é um erro estratégico. E quando o Senhor frustra os planos dos ímpios que armaram aquela cova, a glória dele, ou seja, o peso daquele caráter infalível, brilha sobre toda a terra de forma inegável. Nossa, e a ousadia é tão grande que no versículo 9 ele decreta: eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações. A audiência precisa visualizar isso junto com a gente. O homem está lá encolhido, numa caverna empoeirada, cercada talvez apenas por um pequeno grupo de foragidos,
que estão ali sujos e apavorados com ele. Todos tremendo de medo. Sim, tremendo de medo. E ele já está elaborando uma turnê mundial de testemunho. É incrível. Ele já antecipa que a história da libertação dele vai ultrapassar as fronteiras de Israel e vai alcançar povos que nem sequer falam o idioma dele. A mentalidade deixa de ser a de uma vítima encurralada numa armadilha e passa a ser a de um embaixador de um milagre que está iminente. Essa alteração de perspectiva desarticula completamente o pânico, percebe? O projeto de sobrevivência na caverna passa a ser um projeto de declaração de poder para o mundo. E ao analisar todas essas camadas da natureza humana aqui, essa talvez seja a maior lição prática extraída das nossas fontes para a vida hoje. O enfrentamento de adversidades, sejam elas mortais ou reputacionais, exige algo muito mais substancial do que simplesmente o contra-ataque na mesma moeda. Com certeza. O fio condutor que a gente vê percorrendo todo esse material analisado revela uma engenharia incrivelmente sofisticada para lidar com qualquer tipo de crise. Como a gente disse, a gente não precisa morar em cavernas lá no Oriente Médio para entender a asfixia que o Salmo 57 descreve. Nossas realidades comportam novos leões e caçadores modernos que cavam buracos profundos, tentando enterrar nossas carreiras, as nossas amizades ou até mesmo a nossa sanidade mental. E a nossa inclinação imediata quando isso acontece é descer ao mesmo nível do caçador, né? A gente tenta cavar um buraco ainda mais fundo para jogar o nosso inimigo lá dentro. É a reação de defesa padrão de qualquer um. Mas o que, via de regra, resulta apenas em 2 caçadores arruinados lá no fundo da terra. A abstenção da vingança pessoal, por parte do Davi, não é um sinal de passividade ou de fraqueza, mas de quem reconhece um tratado muito superior de justiça. O alinhamento com a retidão aciona o próprio colapso do sistema de ódio que está vindo contra ele. O foco sai totalmente do revide e vai direto para a proteção nas entrelinhas do Hesed, que é esse amor leal e indestrutível. Exatamente. Entender o mecanismo de que a arrogância prepara a própria corda onde vai se enforcar, isso nos liberta daquela obrigação desgastante de ficar vigiando cada passo do nosso inimigo, sabe? É esse entendimento muito lógico da lealdade pactuada até as nuvens que dá ao salmista e a todos nós também a prerrogativa de simplesmente fechar os olhos e conseguir descansar no meio da escuridão. Isso é libertador demais. Bom, antes da gente encerrar essa nossa exploração de hoje, tem um detalhe literário fascinante que foi sugerido pelas notas cruzadas das nossas fontes e que eu faço questão de deixar com uma reflexão provocativa final para quem nos ouve. Ah, você está falando da migração dos versículos. É a cereja do bolo dessa análise. Isso mesmo, a migração dos versículos. Olha só que coisa incrível. A arqueologia do texto bíblico nos mostra que a parte final deste lamento, angustiado, exatamente aquele bloco ali do versículo 7 ao 11, onde ele manda o próprio coração ficar firme, onde ele convoca os instrumentos para acordar a aurora e descreve esse amor rasgando as nuvens, não ficou esquecida lá naquela rocha fria. Anos mais tarde, o autor reaproveitou exatamente esses mesmos versículos, palavra por palavra, incorporando todos eles no Salmo 108. E o detalhe é que o Salmo 108 tem um contexto diametralmente oposto ao 57. Ele é um hino majestoso de celebração nacional de Davi. Ali os tambores não tocam para pedir salvação urgente, mas para comemorar o esplendor de um reino que já está consolidado e que é vitorioso, em tempos de muita luz e paz. A arquitetura teológica e emocional construída na umidade do exílio se tornou literalmente o principal material de construção para o hino de gala do palácio. O desespero que foi refinado ali na dor produziu a letra da alegria futura dele. Lindo! E isso nos desafia muito a repensar a forma como a gente enfrenta os nossos próprios momentos de isolamento absoluto. Fica a pergunta para nossa audiência digerir durante a semana: será que as resoluções de fé e as verdades que escolhemos entoar quando não há luz nenhuma ao redor, lá no fundo da nossa caverna particular, são exatamente os materiais essenciais que formarão o refrão principal das nossas maiores vitórias no futuro? É uma perspectiva e tanto.
será que o tom da melodia que vai reger os grandes triunfos de amanhã precisa ser forjado de forma inescapável, sob a pressão das madrugadas mais assustadoras que estamos vivendo hoje? Canção que resiste não apenas ao frio da pedra de hoje, mas que ecoa por gerações inteiras. A decisão de cantar no escuro é muitas e muitas vezes o que garante a festa de verdade quando a luz chega. Um encerramento poderoso para nossa análise de hoje. Nós agradecemos imensamente a companhia de cada um que mergulhou conosco nestas águas profundas do Salmo 57, acompanhando essa evolução incrível do pavor mais denso até o louvor mais absoluto. Que esta análise forneça as ferramentas necessárias para os seus próprios momentos de enfrentamento e de reflexão diária. Deus abençoe todos os ouvintes. Deus abençoe todos os ouvintes.